Piadas de sacanagem. Na plateia estimulada pelo filme de sacanagem, uma garota faz sexo oral com um sujeito de chapéu. Tão animadamente que o filme acaba, acendem-se as luzes e os dois continuam. Finalmente se tocam, o sujeito tira o chapéu e cobre o colo. Enquanto a garota finge procurar alguma coisa no chão, cadê? Uma velhinha que não tinha perdido o lance responde: se você não engoliu, tá debaixo do chapéu. Não vai doer nada não, queridinha, é só a cabecinha. Sei lá, piroca não tem ombro. Em determinado país regido pelo regime socialista, havia um grande incentivo à natalidade. Necessitando de mão de obra, criaram uma lei que obrigava os casais a terem um determinado número de filhos. Precisavam também previram também uma tolerância de 5 anos. Essa tolerância consistia no fato de que, para os casais que completar 5 anos de casamento sem terem filhos, ao menos um, o governo destacaria um agente que iria auxiliá-los a ter filhos. Um dia desse aconteceu o seguinte diálogo entre o marido e sua mulher. A mulher: querido, hoje completamos o 5º aniversário de casamento. Infelizmente não tivemos herdeiro. Será que eles vão enviar o tal agente? Eu não sei. E se ele vier? Bem, eu não tenho nada a fazer, né? Eu menos ainda. Vou sair porque já estou atrasado para o trabalho. Logo após a saída do marido, batem à porta. A mulher abre a porta e encontra um homem à sua frente. Era um fotógrafo que se enganara de endereço. Bom dia, eu sou... Ah, já sei, pode entrar. Seu marido está em casa? Não, ele foi trabalhar. Presumo que ele esteja a par? Sim, ele está a par e também concorda. Ótimo, então vamos começar. Mas já? Assim tão rápido? Eu preciso ser breve, pois ainda tenho 5 casais para visitar. Puxa, o senhor aguenta? Sim, aguento. Porque eu gosto do meu trabalho, ele me dá muito prazer. Então, como que a gente vai fazer? Permita-me sugerir: uma no quarto, 2 no tapete, 2 no sofá, uma no corredor, 2 na cozinha e uma última no banheiro. Nossa, não é muito? Minha senhora, nem o melhor artista da nossa profissão consegue na primeira tentativa. Numa dessas a gente acerta bem na mosca. O senhor já visitou alguma casa nesse bairro? Não, mas tenho comigo algumas amostras dos meus últimos trabalhos. Veja, não são lindas? Mostrando fotos de crianças. Como são belas esses bebês, o senhor mesmo que fez? Sim, veja esse aqui, mostrando outra foto. Foi conseguido na porta de um supermercado. Nossa, não lhe parece um tanto público? Sim, mas a mãe era artista de cinema e queria publicidade. Eu não teria coragem de fazer isso. Este aqui foi em cima de um ônibus. Que horror! Foi um dos serviços mais duros que eu já fiz. Eu imagino. Veja, isso foi feito num parque de diversões em pleno inverno. Credo? Como que o senhor conseguiu? Não foi fácil. Como se não bastasse a neve caindo, havia uma multidão em cima de nós. Eu nunca teria conseguido acabar. Ainda bem que eu sou discreto e não quero que ninguém nos veja. Ótimo. Eu também prefiro assim. Agora, se a senhora me der licença, eu vou armar o tripé. Tripé? Pra quê? Bem, madame, é necessário. O meu aparelho, além de pesado, depois de pronto para funcionar, ele mede 1 metro. A mulher desmaiou. Numa casinha simples de praia morava o casal e seus 3 filhos. Propaganda da Heineken. Um dia a mulher acordou, olhou pela janela e viu que a única vaquinha que eles tinham estava morta. A velha ficou desesperada. E agora? Como que eu vou alimentar minha família? A vaquinha era o único bem que eu tinha. Deprimida, a mulher se suicidou. Quando o marido acordou e viu que a mulher e a vaquinha mortas, não aguentou e teve um ataque cardíaco fulminante. O filho mais velho acordou e viu a situação, tomou uma decisão drástica. Foi até o mar para se afogar. Quando chegou na beira d'água, deu de cara com uma sereia. Eu sei o que aconteceu com a sua família, disse a sereia. Mas se você transar comigo 5 vezes seguidas, eu trago todo mundo de volta. O cara mandou ver, mas broxou na 4ª vez. A sereia, puta da vida, o matou afogado. Então o outro irmão acordou, foi até o mar atrás do irmão mais velho e encontrou a sereia. Se você transar comigo 7 vezes seguidas, eu trago todo mundo de volta, propôs a sereia. O cara mandou vir, mas na 6ª ele não aguentou e broxou. E a sereia o matou afogado. Então foi a vez do caçula. Ele foi até a praia, encontrou a sereia. Se você me comer 30 vezes, eu trago todo mundo de volta, propôs a sereia. 30 vezes? O caçula pensou. E se você não aguentar e morrer igual a vaquinha? O cara entrou no trem e correu para a janela e gritou para o casal que o acompanhara. Tchau, Paulo. Adorei o fim de semana. Tua mulher é ótima na cama. Muito boa mesmo. Intrigado, o passageiro ao lado não conteve a curiosidade. Desculpa. Não me leva a mão, mas o senhor disse mesmo pro cara ali que a mulher dele era boa de cama? E o outro confessou baixinho. Sabe como é, né? Até que é bem ruinzinha, mas eu não quis ofender o Paulo. O cara liga para casa numa tarde para saber o que a esposa ia fazer para jantar. Alô? Diz uma vozinha de criança. Oi, querido, é o papai.
Mamãe está perto do telefone? Não, papai. Ela está lá em cima, no quarto com o tio Frank. Alguns segundos o cara diz, minha querida, você não tem nenhum tio Frank chamado Frank? Sim, eu tenho. Ele está lá em cima no quarto com a mamãe. Tá bom então. Quero que você faça o seguinte, suba correndo as escadas, bata na porta do quarto e grite para a mamãe e para o tio Frank que o meu carro acabou de parar na frente de casa. Tá legal, papai. Alguns minutos depois, volta a garota. Eu fiz o que o senhor disse. E o que aconteceu? Bem, mamãe pulou da cama pelada e começou a correr pelo quarto gritando. Aí ela tropeçou no tapete e caiu pela janela da frente. Tá morta. Oh, meu Deus. E o tio Frank? Ele pulou da cama pelado também, muito assustado, e aí pulou pela janela do fundo para dentro da piscina. Mas ele deve ter esquecido que você, o senhor, esvaziou a piscina na semana passada para limpar. E aí ele bateu a cabeça no fundo dela. E agora tá lá, morto também. Uma longa pausa e o cara disse, piscina? Por acaso o telefone aí é 3212-0739? Não, desculpa, foi engano. O espermatozoide chega até o óvulo morrendo de cansaço e o óvulo diz, caramba, hein, cara, que vergonha, só você chegou até aqui e mesmo assim quase morrendo. O senhor não tá fraquinho, hein? Você que pensa, responde o espermatozoide ofegante. O problema é que a sua dona aqui ainda é virgem. Virgem? Pergunta o óvulo, assustado. Ah, conta outra. Se ela fosse virgem, não estaria aqui. Mas por que você acha que eu tô tão cansado? Eu vim lá das amígdalas. O João pergunta ao patrão, o Sr. Campos. Sr. Campos, poderá dispensar-me essa tarde? É que a minha mulher vai ter um filho. O homem, se é por causa disso, está dispensado. Quando no dia seguinte o João chega ao emprego, o patrão pergunta, então, correu tudo bem? Foi menino ou menina? Correu tudo bem, agora, para saber se é menino ou menina, a gente tem que esperar 9 meses, né? O jovem casal, no de mel, está em 5 dias trancado no apartamento, depois de um cigarrinho. Ele vai chegando de mansinho e sussurra no ouvido dela. Vamos fazer um negócio diferente, amor, vira? Ah, não, mamãe bem me disse que você ia pedir isso. Não vira, não. Mas amorzinho, você não disse que queria ter um neném? O Sr. Silvio era um cidadão muito rico. Era rico e sabia viver. Frequentava sempre os melhores estabelecimentos, comia e vestia do bom e do melhor. E nunca regateava preço. Motivo pelo qual sempre era bem tratado em todos os lugares que frequentava. Precisando fazer um exame de esperma por recomendação do seu médico, o Sr. Silva dirigiu-se ao único laboratório da cidade que fazia aquele tipo de exame. Como sempre foi muito bem entendido pelo dono do estabelecimento, que providenciou logo a melhor sala para a coleta do material e o tratamento mais VIP que poderia existir. O Sr. Silva foi acomodado em um luxuoso sofá, as luzes principais apagadas e apenas a luz mortica de um abajur impedia a escuridão total. Logo em seguida entrou uma loira espetacular, usando apenas uma calcinha e trazendo na mão uma bandeja e com um tubo de ensaio. Com muito cuidado, despiu inteiramente o ilustre cliente e começou a beijar o seu corpo. Nessas alturas, o Sr. Silva já estava para lá de excitado, pelo tão duro que parecia envernizado. Sempre com o tubo de ensaio em uma das mãos, a loira começou a beijar, a chupar carinhosamente o membro do Sr. Silva, demonstrando uma incrível técnica linguística. Quando o Sr. Silva estava prestes a ejacular, a loira colocou rapidamente o tubo de ensaio em posição e recolheu o esperma necessário ao exame. Saindo da sala, em seguida entraram 2 atendentes uniformizadas trazendo uma bandeja com um apetitoso lanche. Ajudaram o Sr. Silva a se vestir e o serviram. Mal tinha terminado o saboroso lanche, o Sr. Silva viu entrar novamente a loira, esta vez vestida em um impecável uniforme de enfermeira, dizendo que o acompanharia até a sala do diretor do laboratório. Ao passarem por um corredor, o Sr. Silva viu uma porta entreaberta e, curioso como era, deu uma olhada para dentro do cômodo. Lá se encontravam uns 10 homens virados de frente para uma parede repleta de velhas fotografias de mulheres nuas. Com a mão direita eles se masturbavam e com a esquerda seguravam um vidrinho vazio. Mas o que é isso? Perguntou ele à enfermeira. Ela respondeu com ar de menosprezo. Ah, isso aí é a filha do NPS. O sujeito chega no barbeiro e pergunta, em quanto tempo o senhor pode me atender? 2 horas, responde o barbeiro. Ele vai-se embora e só volta no dia seguinte, fazendo a mesma pergunta. E quanto tempo o senhor pode me atender? O barbeiro olha o caderno e diz, 2 horas e meia. Ele vai embora e volta no dia seguinte com a mesma pergunta. Em quanto tempo o senhor pode me atender? 1 hora e meia, responde o barbeiro. Com essa história, repete-se todos os dias. O barbeiro começa a ficar curioso e pede para um ajudante seguir o sujeito para ver qual que é a dele. O ajudante volta 15 minutos depois sem conseguir segurar o riso. O barbeiro pergunta, e aí? Para onde que ele foi? O ajudante responde, para sua casa.
O sujeito consegue dar uma cantada na menina mais bonita da cidade. Ele a leva num bom restaurante, onde come a luz de vela e toma um vinho fantástico. Depois eu levo ela para casa, ele para o carro num lugar tranquilo e começa a beijá-la. Ele enfia a mão debaixo da saia dela, mas ela o impede de ir adiante, dizendo ser virgem e não querendo continuar. Tá bem, diz ele. Uma chupadinha então? Ei, responde ela. Eu não vou pôr a boca nessa coisa de jeito nenhum. Toma uma punheta, diz ele, já é desesperado. Como que é isso? Estranha ela. O que eu tenho que fazer? Você se lembra de quando você era uma menininha? Explica ele. Você pegava uma garrafa de refrigerante, sacudia bastante e jogava o conteúdo no seu irmão? Me lembro, pois é, continua ele. É só fazer igual. Ela pega o instrumento dele e faz um movimento de vai e vem, cada vez mais rápido. Em pouco tempo o rapaz começa a ficar roxo, a cabeça dele cai para o lado, seus olhos se fecham, uma coriza começa a sair pelo nariz e ele gemendo de dor. O que está acontecendo? Grita ela horrorizada. Tira o dedão da ponta, pelo amor de Deus! São Pedro, na triagem celeste, perguntou para o americano: o que é mole, mas na mão das mulheres fica duro? O americano pensou e disse: esmalte. Muito bem, pode entrar, disse São Pedro. Perguntou o italiano: onde as mulheres têm o cabelo mais enrolado? O italiano respondeu: na África. Certo, pode entrar. Para o alemão, o que as mulheres têm que tem 6 letras, começa com B, termina com A e não sai da cabeça dos homens? Beleza. Certo, pode entrar. Para o francês, o que as mulheres têm no meio das pernas? O joelho. Muito bem, pode entrar também. Perguntou em inglês: o que a mulher casada tem mais larga que a solteira? A cama. Ótimo, pode entrar. O brasileiro virou-se e foi saindo de fininho. São Pedro chamou: você não vai responder a sua pergunta? Sem chance, já errei as 5 anteriores. Tinha uma mulher que só tinha filha com o nome de Flor. Era Rosa, Hortência, Margarida. Adivinha o nome dela? Trepadeira. Três importantes membros da sociedade foram convidados a definir o amor. O médico disse: é uma doença, pois acaba invariavelmente na cama. O político é uma democracia, pois dá prazer tanto quando se está por cima quanto se está por baixo. O matemático é uma expressão algébrica, pois eleva o membro à sua máxima potência, fecha entre parênteses, extrai até a raiz e o reduz ao mínimo depois. Né? Um amigo nosso ia sentar ao lado de uma senhora em um ônibus, sem perceber um pequeno embrulho no banco. Antes que sentasse em cima do embrulho, a senhora avisou: senhor, cuidado com os ovos. Nosso amigo curioso abriu o embrulho. Né? Mas não são ovos. E a senhora: pois é, são pregos. Um caminhoneiro está dirigindo pela estrada, morrendo de vontade de encontrar uma mulher. Ao passar por uma plantação de abóboras, ele pensa consigo mesmo: uma abóbora macia, úmida por dentro. Sem ver ninguém por perto, ele para o caminhão, escolhe a abóbora mais bonita, corta um buraco do tamanho apropriado e começa a transar com ela. Fica tão empolgado que nem percebe a chegada de uma viatura da polícia. Desculpe-me, senhor, interrompe o policial, mas por acaso o senhor está transando ou se masturbando com a abóbora? O caminhoneiro olha assustado para o policial e diz: uma abóbora? Puta que pariu. Cinderela. Já é meia-noite? Um cara entra na farmácia e compra uma caixa com 3 camisinhas dentro. Ele abre a caixa e joga 2 fora. Indignado, o farmacêutico pergunta: ei, por que você jogou fora 2 camisinhas? É porque eu estou tentando largar o vício. Um cara entra numa farmácia para comprar camisinhas. O farmacêutico diz que tem embalagem de 3, 9 e 12. E pergunta qual que ele quer. Bom, eu estou saindo com essa garota tem um tempão e ela é muito quente. Eu quero camisinhas porque essa noite é a noite. Eu vou almoçar com os pais dela e depois nós vamos sair. Eu estou sentindo que eu vou ter sorte hoje. Depois que eu comer ela uma vez, ela vai querer mais e mais. Então me dê 12. O farmacêutico dá as camisinhas e o cara vai embora. De noite ele senta na mesa de jantar com a sua namorada e os futuros sogros. Ele pergunta se pode rezar e todo mundo concorda. Começa a rezar, mas continua rezando um tempão. A namorada chega para ele e diz: você nunca me disse que você era tão religioso. E você nunca me disse que seu pai era farmacêutico, né? Um certo dia, um homem e uma mulher entram no elevador. Ele aperta o número 2 e ela o número 5. Então, ela aperta o número 2 e ele aperta o número 5. Então ela diz: você não está aqui para doar sangue, não é? Ele responde: não, eu estou aqui para doar esperma. Chegando no segundo andar, a mulher diz: eu recebo R$100 por cada doação. Um responde: eu recebo R$1.000. Passado mais ou menos um mês, os dois voltam a se encontrar no elevador. A mulher aperta o número 5. O homem achou aquilo estranho e disse: olha, você não apertou o andar errado, não? Ela respondeu negativamente, mexendo a cabeça sem poder falar.
Um homem gordo viu um anúncio no jornal oferecendo um tratamento revolucionário para acabar com uns quilos a mais. Ele foi na hora até a clínica. Aí ele foi informado que haviam 2 métodos. Um custava 100 e outro R$1.000. Ele pediu mais barato, só para experimentar. O gordo foi levado a um vestiário, onde mandaram despir-se. Depois disseram para ele subir numa balança. Depois de pesado, fizeram entrar em uma porta. Achou-se dentro de uma sala espaçosa. De repente, abre-se uma porta no outro lado da sala e sai um mulherão. O Danilo que disse para ele: se me pegar, eu sou sua. Ele começou a correr. O gordo não perdeu tempo. Abriu atrás do avião. Correu, mas não conseguiu alcançar. Depois de uma meia hora, abriu-se uma porta e a mulher entrou, fechando-a. Então abriram outra porta e recolheram o gordo, já com a língua de fora, né? E o colocaram sobre uma balança. Ele emagreceu 3 kg em meia hora. O gordo ficou tudo alegre e pensou: se o mais barato tinha um mulherão daquele, o mais caro deve ser uma loucura. Um monte de mulheres lindas, aí fica mais fácil eu pegar uma. Depois de uma semana, o gordo se preparou e foi lá na clínica. Pagou a grana sem pestanejar, fez o mesmo ritual de pesagem e despiu-se e entrou todo feliz no salão. A porta se abriu e ao invés de sair uma mulher, saiu um negão que parecia um guarda-roupa, nu da Silva e armado, e disse pro gordo: se eu pegar eu te como. O gordo parecendo um africano, né? Um aidético. Um homem senta-se no comboio à frente de uma voluptuosa ruiva que tem vestido uma minissaia. Nisso dá-se conta de que ela não levava roupa interior. Então a ruiva diz-lhe: está a olhar para minha vagina? Sim, desculpe, responde o homem. Está bem, responde a mulher. Olha, vou fazer com que a minha vagina lhe dê um beijo. Incrivelmente a vagina manda um beijo. O homem, totalmente assombrado, pergunta que outra coisa sabe fazer. Eu posso também fazer com que te dê uma piscadela. O homem observando assombrado como a vagina lhe dá a piscadela. A mulher, já excitada sexualmente, diz ao homem: você quer que eu também fumo? E ela vai e fuma com a vagina também. Ela fala: puta que eu pariu. Aí depois ela vai e diz, né: quer enfiar um par de dedos? Aí, paralisado de assombro, o homem responde: minha mãe do céu, puta que eu pariu. Você também sabe assobiar? Um pai foi com o filho ao jardim zoológico. Como os putos gostavam de ver os macacos, foram vê-los, mas quando lá chegaram, as jaulas pareciam estar vazias. Essa aqui já era. O pai pergunta a um tratador que por ali passava onde estavam os macacos. Diz-lhe o tratador, né: não sei se sabe, mas agora é a época de acasalamento e eles preferem estar lá dentro, onde tem mais privacidade. Diz o pai: se tirasse uma porção de amendoins, o senhor acha que eles viriam aqui para fora? O senhor viria se estivesse trepando? Um químico tinha dinheiro para investir, mas estava sem ideias. Pediu um conselho a um amigo que disse: inventa um desodorante íntimo com gosto de laranja. Todo mundo gosta de chupar laranja. Vai unir o útil ao agradável. E assim foi feito. Um ano após, o amigo encontra o químico que diz ter sido um fracasso a ideia. Passado mais um ano, um novo encontro e o químico estava rico. E aí, como que você ganhou todo o dinheiro? Começou a vender o desodorante? O desodorante não, mas eu mudei a forma e inventei uma laranjada com gosto de buceta. Um rapazinho entra na farmácia e pede em alto e bom som: me venha um pacote de camisinha de Vênus. Cria então um maior fuzuê na farmácia. Umas matronas começam a desmaiar, outras tapam os ouvidos, algumas fogem espavoridas. O farmacêutico aproxima-se do rapaz: meu jovem, eu lhe pediria que fosse mais discreto quando vier comprar esse tipo de material. É que essa farmácia é muito tradicional e frequentada por muitas beatas. Veja só o pandemônio que você provocou. Da próxima vez, discretamente, chame-me do lado, que terei o maior prazer em entendê-lo. Uma semana depois: pss, 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 pss. O senhor poderia vir aqui? Um momentinho. É que eu gostaria de comprar vaselina. Meu jovem, vaselina não é motivo para ser esquivo. Esse produto é de uso comum. Pega então a escada e dirige-se para o alto da prateleira onde se encontram as caixas com vaselina. Lá de cima, vira-se e pergunta: quanto mesmo de vaselina que você quer? Aqui o rapazinho grita apenas com uma: sei não, exatamente um tanto que dá para comer uns 4 cu. O sujeito, após a morte, chega no céu, onde é recebido por São Pedro. Após os cumprimentos, São Pedro lhe explica que para entrar os homens têm que cortar fora o bilau.
Para com isso, São Pedro. Como é que eu vou cortar um negócio que me deu tanta alegria na terra? Não tem jeito, meu filho. Aqui no céu não há sexo. Ou corta ou não entra. O cara olha para baixo, vê as caldeiras fumegantes do inferno e acaba aceitando. É levado a uma sala onde há 3 pessoas esperando. Logo depois chega uma baita de uma anjinha gostosa e manda entrar o próximo. Segundos após, ouvem-se vários gritos de dor. E aí, silêncio. Volta a anjinha e chama mais um. Desta vez ouve-se apenas um grito forte de dor e depois silêncio. Quando chega a vez do terceiro, nada se ouve, silêncio profundo. Chega a vez do sujeito, ele pede uma explicação a respeito dos gritos diferentes para a anjinha. A anjinha, cortador, se surpreende. Não te explicaram? É o seguinte, aqui a gente corta o negócio de acordo com a profissão da pessoa na terra. O primeiro gritou muito porque teve lá o cerrado, já que ele era um serralheiro. O segundo deu só um grito forte porque ele foi cortado de uma só vez, ele era açougueiro. O terceiro não gritou porque era um médico, ele foi anestesiado antes. A essas alturas o cara ria as gargalhadas. Sem entender nada, a anjinha ficou olhando pro cara que na mesma hora tira o pau pra fora e vai ordenando a anjinha. Toma, anjinha, chupa até acabar. Na terra eu era o sorveteiro. Uma conversa entre um psicólogo e um testicocéfalo semi-analfabeto. O senhor prefere sexo oral ou sexo anal? Oral, é claro, é muito melhor de hora em hora do que uma vez por ano. Uma linda garota, 20 aninhos, loirinha, dos olhos azuis, entra na loja de um turco, né, e pergunta o preço de um belo tapete. São $400, responde o turco. Moço, eu só tenho 300, vende por 300. Não tem como, moça. Esse tapete me custa quase isso. Ah, moço, vende pra mim, não posso. E apesar da longa choradeira da menina, o turco não baixou o preço, mas fez uma proposta para ela. Se você aguentar uma trepada em cima desse tapete, pode levar ele de graça. O que é trepar, meter, transar? O senhor quer dizer fazer sexo? Exatamente. Se você der para mim em cima do tapete, pode levar ele de graça, mas com uma condição, não pode peidar. Tá bom, eu topo. Eu quero muito esse tapete. O turco foi lá fora, deu uma olhada para os lados, fechou a porta do estabelecimento, a menina já estava pelada em cima do tapete. Quando o turco abaixou a calça, apareceu um negócio que parecia uma tromba de elefante. A ponta quase batia no joelho do infeliz. Ele era bem dotado mesmo. A moça regalou os olhos, mas o negócio já estava combinado. O turco se posicionou sobre a garota e quando ele deu a primeira encostada com força, ela gemeu, suspirou e peidou. Voltou para casa chorando, desesperada, nada lhe consolava. Contou a história para sua mãe. O que? Disse a mãe. Eu vou lá resolver isso. Vou trazer esse tapete de volta. Vou trazer esse tapete pra gente. É uma questão de honra. Foi até a loja, o turco fez a mesma proposta. Não posso peidar? Não pode peidar, lembrou ele. E foi só o turco que encostou um mandiocão que a mulher prendeu a respiração, mordeu o lábio e peidou. Voltou para casa chorando, lamentando, xingando o desgraçado. A vovó, que ouviu toda a história, disse que esse era um problema para ela resolver. E foi lá para a loja do turco. Após 1 hora, mais ou menos, lá estava chegando a velha carregando o tapete enrolado no ombro. A mãe e a filha, que haviam ficado em casa aguardando, fizeram uma